E aí, pessoal, bom dia a todos. Mais uma aula com o terceiro ano do ensino médio, aula de matemática básica. E, como vocês sabem, a gente sempre tenta, né, trazer para vocês assuntos ou conceitos ou conteúdos que remetam a uma matemática que servirá como base para conteúdos e assuntos mais complexos que vocês estão vendo e que estão revisando também nesse finalzinho de ensino básico, já que vocês estão no final da educação básica, né? Prestes a adentrarem na universidade ou em qualquer faculdade, se Deus quiser. Gente, nós tivemos aulas de matemática básica há 3 semanas atrás, né? Tivemos 2 feriados e aí ficamos sem aulas na segunda-feira. Nós havíamos falado a respeito e começamos a entrar no mundo dos juros, tratando ainda de matemática financeira. A gente já está encerrando essa matemática financeira. Acredito que hoje a gente encerra, claro, esses conceitos básicos da matemática financeira. Falamos na última aula a respeito de juros simples, certo? E tratamos de juros como quantias que são estabelecidas em cima de um percentual de um capital. Então, a gente sempre relaciona o conceito de juros como sendo uma quantia que é adicionada ou que é descontada, pode até tratar desta forma, com relação a um capital de início. E aí a gente tratou de juros simples primeiro. Para tratar de juros, vem à nossa cabeça inicialmente a taxa de juros. E a taxa de juros, como a gente viu, é um conceito que está relacionado a percentual. A taxa de juros, quando você imagina o que ela representa em uma situação, ela é diagnosticada como um percentual. Então, é o percentual que é taxado em uma quantia inicial que a gente chama de capital. Em juros simples, a gente tem acréscimos que são realizados sempre em cima, ou taxas de juros aplicadas sempre em cima de um valor inicial. Então, se a gente imagina os juros simples, a gente está imaginando uma quantia que é resultado de uma taxação em cima sempre de um valor inicial chamado de capital. Professor, e qual é a diferença para juros compostos? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Preste atenção e qualquer dúvida ou qualquer explanação que ficou vaga, vocês podem me chamar a atenção. Professor, repete aí que eu não entendi esse trecho. Beleza. Vamos lá. Juros compostos. Primeiro, o que que é? Juros compostos trata-se de juros sobre juros. Pode também aparecer com o nome de regime de capitalização composta. O que que são? Eles são acréscimos somados ao capital, ao fim de cada período de aplicação, formando com esta soma um novo capital. Logo, o juro não é sobre o capital inicial, mas sempre sobre o novo capital, formado com a soma das aplicações anteriores. Sempre vai acumulando. Por isso, o crescimento é exponencial, aumentando bastante. Então, gente, quando nós temos uma análise gráfica de uma quantia que está sendo aplicada a juros compostos, a gente tem um crescimento exponencial. Crescimento exponencial, na prática, é traduzido para a gente como um crescimento que é muito rápido, certo? Há um crescimento muito rápido, muito veloz.
quando comparado, por exemplo, com juros simples. Lembram que quando a gente viu a relação gráfica de juros simples, o crescimento da quantia inicial, do capital inicial, ele denotava uma reta crescente, mas era uma reta. Se a gente levar em consideração os juros compostos, esse crescimento vai lembrar para a gente uma curva, né, ascendente. Vamos falar sobre isso. Vejam só. Aqui nós temos uma comparação de uma aplicação de R$ 2.000 a juros de 2% ao mês, na situação de juros simples e na situação de juros compostos. Em juros simples, a gente já aprendeu, aplicando 2% de 2.000 no primeiro mês, eu teria um juro de R$ 40, porque 2% de 2.000 é 40. Então, R$ 40 é o meu juro, que foi acrescido. O acumulado, o que é? É o capital inicial mais os juros. Então, no acumulado, eu teria, no final do primeiro mês, R$ 2.040. Veja que eu estou em juros simples, tá? No segundo mês, eu calculo novamente 2% de quem? De 2.000, que é a minha quantia inicial. Então, somo mais R$ 40. R$ 40 mais R$ 2.040, que eu já tinha, 2.080. E assim vai. Ó. Percebam que a cada mês, na aplicação de 2% em cima dos R$ 2.000, eu sempre estou somando R$ 40, certo? Ao acumulado. Então, 2.040, 2.080, 2.120, 2.160, sempre R$ 40 a mais. Então, o que isso quer dizer? Que a taxa de juros, que é de 2%, sempre está sendo aplicada em cima de um capital inicial, que nesse caso são os R$ 2.000. Qual é a diferença dessa situação de juros simples para a aplicação em juros compostos? Vejamos. Taxa de juros, a mesma, certo? 2%. Beleza? Até aí não há nenhuma contestação. No primeiro mês, essa taxa de juros de 2% é aplicada em cima dos R$ 2.000, certo? Então, teria, ao final do primeiro mês, R$ 2.040. Beleza. O meu novo valor é R$ 2.040. É aí que entra a diferença de juros dos juros compostos. Nesse novo mês, no segundo mês, os 2% de taxa de juros serão aplicados em cima daquele novo valor que eu tenho. Esse novo valor é R$ 2.040. Então, serão 2% de R$ 2.040. E 2% de R$ 2.040 é R$ 40,80. Se eu somar R$ 40,80 a R$ 2.040 que eu já tinha, resulta num acumulado de R$ 2.080,80. Veja, no segundo mês eu já percebo uma diferença de juros compostos para juros simples. No segundo mês, em juros simples, eu tinha no acumulado R$ 2.080. Em juros compostos, eu já tenho R$ 2.080,80. Professor, é muito pouco. Ainda é muito pouco. Porém, com o passar do tempo, a gente vai percebendo uma diferença maior de rendimento. Veja no terceiro mês. Agora, no terceiro mês, o cálculo dos 2% é em cima de R$ 2.080,80, gerando um juro de R$ 41,61. No acumulado, eu já tenho R$ 2.122,41. No quarto mês, R$ 2.164,86. No quinto mês, R$ 2.208, perdão, e 16 centavos.
e assim sucessivamente. O que a gente tem como foco é que, em juros compostos, a taxa de juros ela é aplicada em cima do novo valor, resultado do acumulado. Então, há uma diferença grande com relação a, ao rendimento que é dado em juros simples. Vamos lá. Bem, professor, tudo bem que o senhor mostrou para a gente como calcular, né, o acumulado em cada período. Mas e quando a gente vê um período de tempo de aplicação já pré-estabelecido? Vamos supor 3 meses, 5 meses, 8 meses, tá? Então a gente tem que fazer vamos dizer assim, uma regra, né, para estabelecer uma organização. Essa regra, ela está sendo apresentada aqui para vocês. Como calcular o montante? Lembrando que montante é tudo, né, que você tem ao final de uma aplicação financeira. Tá? Montante em cálculo de juros compostos, certo? Sempre lembrando, é igual ao capital, certo? Capital de início, vezes, abre parêntese, 1 mais a taxa de juros e, lembra de taxa de juros, ó, e fecha parênteses, elevado ao tempo. E aí a explicação do porquê que, quando a gente está analisando graficamente o crescimento de uma quantia em juros compostos, o porquê que a curva lembra para a gente um gráfico de uma função exponencial. Porque o que a gente tem aqui? Ó? O tempo como sendo o expoente desta elevação da taxa de juros. Vamos nos prender primeiro, inicialmente, né, a este conceito, tá? O cálculo de juros compostos, o montante, que é o resultado final de toda a aplicação financeira, ela será igual ao capital inicial vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros. Lembram de taxa de juros? Quando alguém diz para você que, por exemplo, quando alguém diz que a taxa de juros é de 8% ao mês, claro que a gente não trabalha, quando formos calcular, a gente não trabalha com a simbologia do porcento, né, da porcentagem. 8%, o que é? É 8 sobre 100, que resulta em 0,08. Então, para facilitar, a gente vai transformar sempre a simbologia da taxa de juros em valor decimal. Caso 8% é 8 sobre 100. 8 sobre 100 é 8 dividido por 100. É 0,08. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só limpar aqui. Tá? Guardem isso na memória. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Lembrando que 1 mais a taxa de juros está entre parênteses, tá? Para identificar que o tempo está elevando apenas o que está dentro de parênteses. Vamos lá. Agora sim. Eu queria tratar com vocês com exemplos, até porque é o nosso intuito, tá? Então, juros compostos, pessoal. Número 1, prestem bem atenção, tá? Joana
tomou um empréstimo de R$ 1.000 a juros compostos mensais de 5%. 2 meses depois, pagou R$ 600 e, um mês após esse pagamento, liquidou o débito. A pergunta é: qual o valor do último pagamento? Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido em reais. Certo? Então, vamos localizar o foco da situação. Primeiro de tudo, Joana ela tomou um empréstimo de R$ 1.000, certo? Então vamos representar já de cara algumas coisas. Vejamos. Isso aqui, ó, capital. O capital é quem? São os R$ 1.000, certo? Que ela tomou emprestado. A juros compostos mensais de 5%. O que é isso, pessoal? Isso é a taxa de juros. Então, a taxa de juros é de 5%. 5% é 5 sobre 100. Certo? 5% é 5 sobre 100. Para não trabalhar com fração, 5 sobre 100 é representado em número decimal por... É só dividir 5 por 100. Dá 0,05. O professor não sei dividir por 100. Não é necessário nem você saber dividir. Você só imagina. Ó. 5 está sendo dividido por 100, então ele terá uma redução de 2 casas decimais no seu valor. Reduzir 2 casas decimais é deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas. Imagina que a vírgula estava aqui, ó. Se ela foi para a esquerda 2 casas, ó. Se ela foi para a esquerda 2 casas decimais, ela vem, ó. 1, 2. Você preenche com zeros. 0,05. Então, uma taxa de juros de 5% é 0,05. Para a gente trabalhar com números. Tudo bem. Ele diz o seguinte: 2 meses depois, pagou R$ 600 e, um mês após esse pagamento, liquidou o débito. Qual o valor do último pagamento? Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido em reais. Vamos lá, gente. Ó. Já que ele está no meio do período, ela está pagando uma quantia, né? Ela disse que o problema diz que 2 meses depois do empréstimo, ela pagou R$ 600. E um mês após esse pagamento, ela liquidou o débito. Ok? Vamos fazer o seguinte, passo a passo. Primeiro mês. Vou fazer assim para ficar melhor, né? No primeiro mês, ó, ao final do primeiro mês, Joana vai estar devendo quanto? O que é que a gente faz? Professor, vamos usar a fórmula não? Beleza. Você pode aplicar, ó. A taxa de juros no primeiro mês, 0,05. Então, ficamos com 1.000 vezes 0,05. Então, 5% de 1.000. 1.000 vezes 0,05. Ou você poderia até ter utilizado a fração também, como a gente já aprendeu, né? 1.000 vezes... Pronto, posso fazer isso. Só desfazer aqui. 1.000 vezes 5 sobre 100. A gente já aprendeu uma maneira mais fácil, né?
A gente simplifica, ó, 2 zeros do 1000, com 2 zeros aqui do 100. Aí sobra quem? 10 vezes 5. E 10 vezes 5 é 50. O que isso quer dizer para a gente? Ao final do primeiro mês, ela vai estar devendo R$ 1.050. Beleza? R$ 1.050 ao final do primeiro mês. Porque 50 foi de juros, que eu acabei de calcular. Segundo mês. Ao final do segundo mês. Vamos lá. Professor, e agora? Agora, a taxa de juros será aplicada em cima de quanto? Em cima de R$ 1.050. Então, vamos lá. 1.050 vezes 5%. Beleza, ó, dá para cortar um zero aqui, ó, com um zero aqui do 100. Ficamos com 105 vezes 5. E embaixo, dividido por 10, né? Porque sobrou 10 aí embaixo. Então, 105 vezes 5. 525 sobre 10. Certo? 525 sobre 10. 525 dividido por 10 é o mesmo que eu deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu fico com 52,5. Ao final do segundo mês, ó, eu vou somar 1.050 mais 52,5, né? Ou 52,50, mesma coisa. Eu fico com 1.102,50. Só que ele diz que ao final do segundo mês, ela paga R$ 600. Ok? Ela paga aqui, ó, R$ 600. Beleza. Vamos tirar daqui, ó. R$ 1.102,50 menos R$ 600. 0 menos 0, 0, né? 5 menos 0, 5. Baixa a vírgula. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Pede emprestado aqui, fica 11. 11 menos 6, 5. Ok? Ela deve agora R$ 502,50. Beleza? Só que tem mais um mês para ela conseguir liquidar. Nesse restante, no terceiro mês, a taxa de juros continua. Certo? Só que essa taxa de juros de 5%, ela será aplicada em cima de quanto agora? Em cima de R$ 502,50, que é o que ela deve agora. Então, vamos lá. R$ 502,50 vezes 5%, ou 5 sobre 100, né? Aqui não dá para simplificar, já que eu estou com a parte decimal aqui, né? Vamos multiplicar, ó. R$ 502,50 vezes 5. Resultado: 2.512,5. Sobre quem? Sobre 100. O que é que eu estou calculando? Estou calculando os juros no terceiro mês. E serão somados a quantia que ela ainda deve, que é de R$ 502,50. Vamos lá. Então, aqui eu vou fazer o quê? Ó? Deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, já que eu estou dividindo por 100. Resultado: 25,12 mesmo. Para não colocar os outros 5. Tá bom? Então, esses foram os juros. Então, o que é que ela deve? Ela deve 502,
R$ 502,50, mais os juros gerados pelo terceiro mês, R$ 25,12. Olha quanto ela deve, ó. E ela diz que vai pagar, né, tudo ao terceiro mês. 0 mais 2, 2. 5 mais 1, 6. Baixa a vírgula. 2 mais 5, 7. 0 mais 2, 2. Baixo 5. Ela diz que vai pagar tudo ao final do terceiro mês. E o restante vai ser o quanto? R$ 527,62. O valor mais próximo disso está na alternativa da letra B de bola. R$ 527. Beleza? Claro que, professor, demorou para ser feito. Não, demorou porque a gente tem que explicar, né, todos os detalhes. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo isso de uma maneira muito rápida. Pulando etapas, né, como a gente fala. Qualquer dúvida? Vamos lá, pessoal. Posso apagar, certo? Deixa eu ver aqui quem está na sala. Samir, Tawane, Noemi, Açucena, Águida, Ruth, Renan, Paulo José, Ítalo, Pablo e Levis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos voltar para lá. Bem, essa é uma questão do Enem, eu trouxe para vocês, tratando também de juros compostos. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Aí tem as alternativas, né? Letra A, 2 meses e terá a quantia exata. Letra B, 3 meses e terá a quantia exata. Letra C, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Letra D, 4 meses e terá a quantia exata. Letra E, 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 430. Certo? Número 2. Exemplo 2. Então, vamos de novo nos remeter ao que a questão está dando para a gente de informação. Certo? João deseja comprar um carro cujo preço à vista é de R$ 21.000. Professor, isso é o capital? Não. Capital é o que ele tem. Tá? R$ 21.000 é o quanto ele quer ter. Para isso, ele tem R$ 20.000 e ele aplica esses 20 mil em uma, sei lá, poupança ou algo do tipo, né? Uma aplicação financeira. E essa aplicação financeira gera, através de uma taxa de juros de 2% ao mês, gera juros. Tá bom? A cada mês. Então, o que ele tem é o capital. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma. O que ele tem? É o capital. O capital é de R$ 21.000. Opa, não, R$ 20.000.
20 mil reais é o que ele tem. Ele irá aplicar esses 20 mil em uma operação financeira cuja taxa de juros compostos é de 2% ao mês. Então, taxa de juros de 2% ao mês. Lembrando, ó, 2% é o quê? É o mesmo que 2 sobre 100, certo? Ou 0,02, tanto faz, né? Então, vamos lá. Professor, o senhor poderia usar a fórmula agora? Lembram da fórmula? Montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais I elevado ao tempo. O professor não quer usar a fórmula, não tem problema. Vai aplicando os 2% ao final de cada mês. Se, por exemplo, o mínimo que você, pelas alternativas, seria 2 meses, né? Se ao final de 2 meses, aplicando a taxa de juros, você não conseguir o valor, você aplica de novo no terceiro mês. Lembrando que, se estamos tratando de juros compostos, a taxa de juros é aplicada sempre em cima do novo valor. Tá? Então, vamos lá. Pensando, ó, quando você vai fazendo as questões, você vai se familiarizando com a situação e vai identificando conceitos que fica fácil da gente não utilizar valores que a gente sabe que não vai dar certo. Por exemplo, se a taxa de juros é de 2%, beleza? 2%. Se eu aplico ela no primeiro mês, ao final do primeiro mês, ó, 2% de 20 mil, 2% de 20 mil é R$ 400. Então, teria ao final do primeiro mês 20.400 reais. Ao final do segundo mês, dificilmente eu já teria a quantia de 21 mil reais, porque ó, ao final do segundo mês eu aplicaria 2% em cima de 20.400 reais. Se a gente perceber, ó, dificilmente alcançaria 21 mil. Então você já pode utilizar o tempo, ó, como sendo de 3 meses. Então o tempo igual a 3 meses, tá? Aí você substitui, vamos lá, para o montante. Montante será igual. Capital, qual é o capital? 20 mil, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros 0,02, fecha parêntese, elevado ao tempo que é 3. Beleza? Então, montante será igual a 20 mil vezes 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 3, que é o tempo. O montante será igual a 20 mil vezes 1,02 elevado a 3. Aí você pode pensar, professor, e agora? Agora você faz, ó. 1,02 elevado a 3 é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Tá? Você pode calcular isso por fora. Ou para a gente ser mais rápido aqui, ó. Vamos calcular por fora aqui. Primeiro, 1,02 vezes 1,02. Isso vai resultar em 1,04. 1,04.
1,0404. O professor precisa colocar 1,0404 na próxima multiplicação? Não precisa. É redondo, 1,04. Vezes quem? Vezes 1,02. Porque é 1,02 elevado a 3. Tá? Então, agora, 1,04 vezes 1,02. Resultado, 1,06 aproximadamente. 1,06. Então, você coloca aqui, ó. 1,02 elevado a 3 resultou em 1,06. Então, você vai multiplicar. 2.000, quer dizer, 20.000, perdão. 20.000 vezes 1,06. Resultou em 21.200. Vejamos. Nos 3 meses, eu já consegui a quantia. Então, ó, desconsidera a letra D e a letra E. Não é necessário 4 meses. A resposta correta será a letra C. 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Professor, mas o cálculo que o senhor fez sobrou 200. Sobrou 200 apenas, por quê? Porque na multiplicação aqui, ó, que eu fiz, eu desconsiderei alguns decimais, ó, tá? A primeira eu desconsiderei esse 0,4 e na segunda eu desconsiderei um 0,8 que tinha.